Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre exegese. A gente falou nos últimos tópicos, falando sobre exegese, como extrair do texto bíblico aquilo que o autor, de maneira original, quis falar para aquele público. A gente vem falando como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Contextualização é muito importante. Mas eu quero falar hoje com você sobre exegese. Como a gente torce a palavra de Deus. Não quero te ensinar a torcer a palavra de Deus, não. Eu quero te ensinar o que não fazer para a gente não torcer a palavra de Deus. O termo exegese tem o sentido de explicar para dentro. Significa literalmente introduzir, fazer uma inferência em um texto. Alguma coisa que alguém deseja que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo. A gente pega, por exemplo, 2 Pedro, abrem comigo, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 até o verso 16, diz assim: E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Pedro está falando aqui? Tem gente que vai deturpar a palavra de Deus mesmo. Ele fala de deturpar ou torcer, dependendo da versão bíblica, que vem do grego streblo, que significa literalmente torturar, aplicar-se à falsificação ou adulteração da palavra. Então, o texto está sendo ali mesmo machucado, ele não foi feito para falar aquilo. Mas a pessoa deturpa, torce, falsifica e adultera para que aquele texto possa dizer o que ele está querendo que diga. 2 Coríntios, capítulo 4, vai lá comigo, 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz assim: Por isso, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendemos à consciência de todos na presença de Deus. A exegese, gente, é utilizada quando se já existe uma doutrina na nossa mente. Então, eu já penso daquela maneira. Agora, o que eu vou fazer? Vou procurar um texto bíblico que corrobore com aquilo que eu já estou pensando. Uma doutrina pré-estabelecida. Então, se eu já tenho essa doutrina, bom, isso aqui faz sentido? Faz sentido. Deixa eu ver se tem um texto. Ah, tem um texto bíblico que fala assim. Então, você sabe aquela frase que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia? Então, vamos teologar agora. Texto sem contexto é pretexto para exegese. Exegese, para a gente colocar o que a gente quiser dentro daquele texto. Os que fazem uso da exegese não têm o interesse de realmente descobrir qual é o verdadeiro significado do texto bíblico, gente. Em outras palavras, quem usa de exegese força o texto mediante várias manipulações. Quem está usando de exegese está manipulando o texto bíblico para um fim próprio. Então, a primeira tarefa de alguém que realmente deseja interpretar a Bíblia corretamente é deixar que o autor bíblico diga o que ele de fato quer dizer, ao invés de atribuir para o texto bíblico o que ele pensa que o autor gostaria de ter dito. Então, há 3 maneiras da gente torcer a palavra de Deus. Número 1, omitindo parte dela, ignorando que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E tem muita gente que tem feito isso hoje. Não, é só os escritos de Paulo. E todo o resto, pega ali os textos mais difíceis que Jesus fala e omite os textos de Jesus, por exemplo. O que a pessoa está fazendo? Está fazendo uma exegese, está omitindo parte da palavra de Deus. O que Satanás fez no deserto? Você lembra que Satanás fez isso? Você lembra que antes de Jesus ir para o deserto,
A Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus vai no deserto, a primeira tentação de Jesus, o diabo omite a expressão amado. Se você é filho de Deus, Satanás não falou se você é filho amado de Deus, porque ele sabia que essa era a expressão. Mas Jesus não precisava ouvir do diabo, Jesus já tinha ouvido do Pai. Então, omitir é uma maneira pela qual a gente pode fazer exegese. Número 2, a gente pode acrescentar ideias pessoais às verdades sagradas, alterando o conteúdo da mensagem original. Ou a gente pode forçar um texto a dizer algo que não condiz com o seu contexto e nem com os pensamentos do autor. João Calvino diz o seguinte, ele diz: a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que deve fazer. Por exemplo, a gente pega Malaquias capítulo 3, no verso 10, e diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nela, e me provem se eu não fizer abrir as janelas do céu e fazer cair sobre vocês bênçãos sem medida. Uma pessoa pode tentar pegar isso e tentar manipular de tal maneira que fala, gente, o dízimo é 10%. Então Deus vai abrir uma janela de bênçãos sobre a sua vida. Mas se você der 20%, Deus vai abrir 2 janelas. Deus vai abrir 2 vezes. Não é isso que o texto está querendo dizer. O dízimo, ele tem a ver com a dependência do coração de obediência. Ele não tem a ver com a bênção em si, ele tem a ver com um coração que deseja obedecer a Deus, que deseja dizer, tudo veio das tuas mãos, mas eu vou devolver para ti essa parte em obediência. O meu coração deseja te obedecer. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer com relação a esse torcer a palavra de Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, no verso 6, diz assim: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Apocalipse 22 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Deuteronômio capítulo 4 diz: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 12, 32, tudo que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Provérbios capítulo 30, diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Portanto, gente, a primeira tarefa de alguém que realmente deseja interpretar a Bíblia corretamente é deixar que o autor bíblico diga o que ele fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que deveria ser. Então, gente, a exegese é a matriz de todas as heresias. Ela gera o misticismo, e este acaba por dar luz aos erros doutrinários. Vamos levar em conta também que a exegese é a própria especulação, que por sua vez é a principal característica da filosofia. Nas seitas onde a exegese é praticada, a revelação sempre procede do líder do grupo. Deus sempre fala por meio dele, somente dele. Todas as ideias e doutrinas que esse líder tem são tidas como inspiração de Deus e nunca são submetidas a uma análise da liderança da comunidade, por exemplo. E quando a revelação chega ao conhecimento da igreja, já vem como uma determinação que todos devem aceitar, tornando assim toda a congregação submissa a um só homem. Aqui, gente, tá o fundamento de uma seita.
Está aqui todas as características de uma seita. Então, da onde é que a seita sai? A seita sai justamente de um princípio de exegese. É importante, então, gente, a gente se aproximar da palavra de Deus com um coração humilde e pronto para alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Não a palavra de Deus com a sua vida. Quando você lê a Bíblia, faça perguntas ao Senhor. Esteja disponível para que o Senhor desafie as suas hipóteses e até mesmo as suas teologias. Depois de tudo, toda tradição que não se mantenha diante do olho examinador da palavra de Deus deve ser abandonada. Qualquer filosofia ou visão do mundo que não se encaixe com a visão estabelecida na Bíblia deve ser rejeitada. Então, gente, eu e você, para a gente terminar, a gente precisa ter o cuidado com o engano. A gente precisa ter o cuidado com o engano. A Bíblia está cheia de alertas contra o engano. E nós precisamos estar conscientes de que existem princípios que nos protegem de uma forma geral. Qualquer verdade na palavra de Deus deve fortalecer e realçar o nosso relacionamento com Deus. 2 Coríntios capítulo 11, vê aí comigo, por favor, 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 2 até o verso 4. Diz assim: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou seja, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. E Paulo está trazendo um alerta aqui para a igreja de Corinto. Lembra que nós vimos de João dizendo, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, porque vocês já têm a unção. O que João está dizendo ali? Cuidado com os falsos mestres. Eu já ensinei vocês e vocês já têm o testemunho do Espírito. A unção de Deus fala com vocês. Vocês já são nascidos de novo. Não fiquem ouvindo qualquer doutrina. Não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Efésios capítulo 4. Só para poder corroborar com isso, vá um pouquinho aí mais para frente. Efésios capítulo 4. Verso 14 e verso 15 nos lembra disso. Diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E depois você pode ler, anota aí, 2 Pedro capítulo 2. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Ele está falando, continua olhando para Cristo. Ele é o fundamento, ele é o nosso exemplo. 2 Timóteo, capítulo 4, veja aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Não, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E nós falamos sobre isso, sobre apostatar. Você não pode cair de um lugar onde você não está. Então, apostatar fala de abrir mão da fé que você tem. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. O veículo é a hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem um casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, olha a tradução dos homens, pelos que creem e reconhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, qualquer coisa que nos distraia da integridade e simplicidade da nossa caminhada com Deus não vem de Deus, gente. O engano é um perigo real, é um perigo presente, gente, porque o diabo quer tirar a gente do caminho. Lembra que a gente falou que interpretação bíblica é para que a nossa vida seja transformada?
A interpretação bíblica não é para crescer com a minha cabeça, é para que o meu coração seja alargado, para que eu tenha mais relacionamento com Deus. O que o inferno quer é com que a gente tenha, através da exegese, através da manipulação, da interpretação errônea, é com que a gente se afaste de Deus. Por exemplo, no caso das seitas, como a gente viu, a nossa dependência não fica de Deus. A dependência fica de um homem. E Deus não quer com que você tenha dependência de um homem que você só pode ter de Deus. A Bíblia fala para você honrar os seus líderes. A Bíblia fala para você imitar a fé deles. A Bíblia fala que eles são exemplo na vida de vocês, mas a Bíblia não fala que vocês têm que depender deles. 2 Crônicas, capítulo 20, estou só me lembrando disso, diz: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Olha só que interessante. Crede no vosso Deus e vocês estarão seguros. A nossa segurança, gente, não está na humanidade. Maldito o homem que confia no homem. Não está falando que você é maldito porque você confia em outra pessoa. Maldito o homem que confia na sua humanidade. Então, se Deus é a nossa segurança, a conclusão ali do versículo diz: crede nos vossos profetas, porque o profeta era a boca de Deus, ele não era Deus, ele era a boca de Deus. E como sendo boca de Deus, o que ele quer? Que o povo prospere. Não quer que o povo seja dependente dele, ele quer com que o povo prospere. Então, uma matriz das seitas, sendo dependente exclusivamente de homens. Então, o engano, gente, é algo real, é um perigo presente. E ninguém, presta atenção, vamos terminar por aqui, ninguém está imune ao engano. Não acho que porque você está vivendo a vida, e você está indo na igreja, e você está lendo a sua Bíblia, que você pode se despreocupar com o engano. Ninguém está imune ao engano. Você lembra de Pedro? E Pedro teve uma revelação de Deus. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem tu disseste, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Mas quem disse isso foi o Pai, foi ele que te revelou essas coisas. Que legal, glória a Deus, logo depois. Não, Jesus, você não precisa ir para a cruz, não. Fica aí. Não, tem pena de você mesmo. Arreda-te de mim, Satanás. Então Jesus repreende Satanás, porque Pedro estava sendo um veículo de Satanás para aquele momento. Ninguém está imune ao engano. E a gente precisa entender isso. Romanos capítulo 16, verso 17 e verso 18 nos lembra isso. Olha só, vamos terminar com isso aí. Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17 e 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. E é aí que a gente lembra lá daquele versículo de Daniel, que diz que com lisonjas o povo de Deus é pervertido. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, ou forte e fará proeza. Gente, pega isso. Ninguém está imune ao engano. Nós precisamos permanecer em Cristo. Lembra que a gente falou de seguir e continuar seguindo, ouvir e continuar ouvindo. Paulo, então, fala sobre uma aparência de sabedoria e ideias opostas do que é falsamente chamado de conhecimento. Judas desafia os ensinos dos homens ímpios, sobre quem ele fala serem nuvens sem água, levados pelos ventos, são árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas e desarraigadas. Meu Deus! Pedro fala de falsos mestres entre vós. Então, gente, Satanás é descrito por toda a palavra de Deus como um que utiliza a palavra de Deus astuciosamente. Ele muda as escrituras, tira do contexto, quebra todas as regras, faz de tudo para que uma pessoa saia do curso que Deus criou para ela. Então, o que isso significa para você como estudante da palavra de Deus? Como você navega por entre esse campo minado de engano em potencial? Como é que você pode ter certeza que você está ouvindo a pura mensagem da palavra de Deus enquanto você estuda a Bíblia? É importante, então,
a gente conhecer essas regras que nós estamos falando, praticar essas regras e número 2, nós precisamos depender acima de tudo do Espírito Santo e é isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Tchau, tchau.